Sobrando aí. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Legal aí. Na aula de hoje vamos falar de um filósofo alemão chamado Ludwig Andreas. Apesar de que esse nome Andreas me traz péssimas lembranças. Andreas Pereira. Na Libertadores de 2021. Ele entregou um gol na prorrogação. Aquele pereba daquele centroavante do Palmeiras. Davis. Nossa senhora. Cara é flamenguista, gente. Ludwig Andreas Feuerbach, nosso alemão, viveu de 1804 a 1872. Portanto, ele viveu aqui no século XIX. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que teologia é antropologia. O que significa isso? Teologia é o quê? Teologia é sempre estudo. Tel é Deus. Então, estudar teologia, ou estudar a Deus, é estudar o quê? O ser humano. Antropos em grego é ser humano. Então ele vai inverter a lógica aqui. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O Feuerbach vai dizer que não foi Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Foi o ser humano que criou em Deus a sua imagem e semelhança. Então Deus é a imagem e semelhança do homem. Deus tem uma forma humana, isso é chamado de antropomorfismo. Morfismo vem do grego morfé, quer dizer forma. Antropos, ser humano, como a gente já viu. Então é um Deus com formas humanas. Por isso dizemos que Deus tudo vê. Deus está vendo. Inclusive estaria nos vendo agora nesse momento. Deus tem olho? Quem tem olho é ser humano. Se Deus é um ser espiritual, o espírito não tem atributos materiais. Como é que o espírito tem olho? O espírito é uma forma de matéria, mas matéria e espírito não são duas coisas distintas. Então Deus tudo vê. Eu lembro quando eu estava no seminário, no banheiro do seminário tinha uma plaquinha escrito isso: Deus está vendo. Por que no seminário tinha uma plaquinha Deus está vendo no banheiro? Vou pegar a sua consciência. Ele quis. Para você não sapecar um. Porque é pecado, né? Está entre os 7 pecados capitais. Vocês lembram lá dos 10 mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar o sábado. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não roubar. Sétimo, não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade é o quê? Não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não sapecar a bronha, não mandar um DJ, não fazer a gravação, nem liberar o Tonho. Tudo isso aí está dentro. Eu acho que eu estou cumprindo todas as razões. Você acha? Não, você é um sujeito casto, vive uma vida de castidade, você está cometendo todos esses pecados incluídos aí no não pecar contra a castidade. Vai dar um sinal na mesa. Deus está vendo. Vai dar um sinal na mesa, ter recreio. Então, um Deus com forma humana, Deus que tudo vê. Aí Deus tem olho. Ah, Deus ouviu minha oração. Deus tem ouvido. E se tem ouvido? Tem gente que acha que Deus é surdo, né? Já viram algumas igrejas que o povo fica gritando nas orações com Deus? Isso é tirania. Deus é surdo?
Muitos rituais religiosos, eles queimam animais ou queimam vegetais. E aí, a fumaça desses rituais sobe com um agradável odor para Deus. Deus tem nariz, ele vai sentir o cheiro da fumaça desses, né? Você sabe o que eu vou falar? Você ainda pergunta? É perguntar. É Flamengo. Sou agnóstico. Eu sou esquerdo. Se há um Deus, ele com certeza é completamente diferente de tudo que falam por aí. E não é possível conhecê-lo, pelo menos a partir da minha perspectiva. Não sou ateu, mas o Feuerbach era ateu, né? Outra coisa, esses sacrifícios, além de subir com um agradável odor, também eram sacrifícios para alimentar os deuses. Todas as religiões têm rituais de oferecer comida para os deuses. A própria religião pré-cristã é esse ritual de oferecer comida para os deuses. Você oferecia, se você fosse um agricultor, você oferecia as plantas que você cultivava, ali, os vegetais. Se você fosse um criador de animais, você oferecia a carne dos animais. Inclusive, você separava a melhor parte. Depois vem esses rituais de sacrifício, foram substituídos por um ritual de sacrifício que veio, né, então suplantar todos os outros, que é o ritual do corpo e do sangue de Cristo, que foi sacrificado na cruz. O próprio Deus se faz homem, se faz ser humano. Olha só, Deus fazendo humano, e se sacrifica, morre para salvar a humanidade. E aí depois ele deixa como ritual simbólico desse sacrifício que ele fez pela humanidade, o ritual do corpo e do sangue de Cristo, que é feito nas igrejas evangélicas, se chama de ceia, na igreja católica é a missa. Ali quando se celebra o ritual, você faz com que o corpo e o sangue de Cristo se transubstanciem, ou que aquilo passe a ser um alimento. Então, um alimento divino concedido à humanidade. Quando você comunga, você está comendo o corpo. Quando você bebe o vinho, está bebendo o sangue de Jesus. Isso é um ritual de antropofagia, ou de teofagia. Você está comendo Deus. Teofagia, fagia é comer. Teo, Deus, antropo, humano. Então, se Jesus foi humano e Deus, é um ritual ao mesmo tempo de antropofagia e de teofagia. Você está comendo um homem e um Deus ao mesmo tempo. Essa é a crença. O Feuerbach escreveu uma obra, A Essência do Cristianismo, onde ele analisa tudo isso e vai mostrando como, na verdade, tudo isso não passa de rituais humanos. Que a nossa visão de Deus nada mais é de que uma visão do próprio ser humano, mas com superpoderes. Então Deus é onipotente, por quê? Porque o ser humano tem poder de fazer as coisas. Aí você cria um ser que tem o poder de fazer tudo e qualquer coisa. É onipresente, nós temos capacidade de estar presente nos lugares. Você cria um ser que é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O ser humano tem capacidade de conhecer, e você cria um ser que tem capacidade de ter todo o conhecimento, que é onisciente. Então esse Deus nada mais é do que uma projeção dos nossos desejos e das nossas vontades. A gente queria ser esse super ser, mas não temos como, e a gente inventa um que passa a ser no nosso lugar, inclusive para nos amparar. Essa é a perspectiva da filosofia da religião do Andreas Feuerbach. Então ele é um ateu. A em grego significa não. Toda palavra começa em grego com A, o A é não. Teísmo vem de Theos, Deus. Então Deus não existe. Esse Deus nada mais é, ou todos os deuses, né? Não só o Deus cristão, mas todos os deuses de todas as religiões, nada mais são do que projeções humanas, criações humanas. O ser humano inventa deuses à sua imagem e semelhança. Os deuses gregos eram a mesma coisa, tinham características humanas. Os deuses do hinduísmo também.
Isso já começa dentro da filosofia, lá no nascimento da filosofia, com Tales de Mileto. Em 600 a.C., Tales de Mileto é o primeiro filósofo ocidental a negar que o universo deve a sua existência a um Deus. Qual que é o princípio de todas as coisas segundo Tales? É Deus? Vocês lembram? Qual que é o princípio de todas as coisas segundo Tales de Mileto? Para ele tudo que existe vem da água. A água é o princípio e origem de todas as coisas. Tudo que existe vem da água. Depois continua, né? Agora no Oriente. É até interessante porque muitos pensadores dizem que o ateísmo seria uma exclusividade do Ocidente. Mas não, muito mais antigo do que no Ocidente. No Oriente já tinham filosofias que eram ateias. Como temos em 500 a.C. a fundação de uma escola, de uma corrente filosófica indiana, de filosofia ateísta, em plena Índia. A Índia que era hinduísta. O hinduísmo é uma religião que tem mais de 1 milhão de deuses diferentes. E foi dentro do hinduísmo, dentro da Índia, que surgiu também o budismo. O budismo que é uma religião sem Deus. Para o budismo não há um Deus. Então até muitos questionam se o budismo seria ou não uma religião, porque religião vem do latim religare. Religar é religar, ligar de novo o quê? O ser humano com Deus. Porque todas as religiões têm uma característica em comum. Todas as religiões, no princípio, o homem estava ligado a Deus. E num determinado momento, o ser humano se separa de Deus. O que separa o ser humano de Deus? Segundo as religiões, pecado. E aí ele inventa a religião, ele cria a religião para religar, ou seja, ligar novamente o ser humano a Deus. Então o budismo não poderia ser uma religião porque não há um Deus no budismo. O budismo seria mais uma filosofia de vida. O hinduísmo sim, mas é uma religião politeísta, tem mais de 1 milhão de deuses. Então já tinha escolas filosóficas ateístas no Oriente. Em 400 a.C., o antigo filósofo Diágoras de Melos, ele propõe argumentos também em defesa do ateísmo. Esse próprio conceito de antropomorfismo vem também dos gregos, de Xenófilo. Xenófilo dizia, né, se os bois pudessem criar um Deus, o Deus dos bois teria chifres. Seria um Deus, né, igual um boi. Se a zebra pudesse criar um boi, o boi seria listrado. Boi não, um Deus seria listrado. Se a girafa criasse um Deus, seria pescoçudo. Se o elefante pudesse criar um Deus, seria uma tromba, né? Assim por diante. Então os animais, se eles criassem deuses, os deuses deles com certeza seriam a imagem e semelhança deles, assim como nós criamos deuses a nossa imagem e semelhança. Meados do século XIX, o Karl Marx usa o raciocínio do Feuerbach, inspirado no Feuerbach, Marx, em sua filosofia da revolução política. E o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. O que é isso? A religião é o ópio do povo. O que é o ópio? Vocês sabem? O ópio. Fumo. Pode usar como fumo também. O ópio dá origem a várias drogas. Oi? Ele é usado também como droga anestésica. Mas também a heroína vem do ópio, né? As plantas opiáceas. Então uma religião anestésica, ou uma religião não, é uma droga anestésica, que deixa você meio anestesiado. Inclusive é usado também para poder fazer anestesia. Ópio. Isso. Então, o ópio anestesia as pessoas, ou seja, a religião, ela anestesia o povo. A religião, ele se inspira aqui muito também no Spinoza. Spinoza, no seu tratado teológico político, ele dizia que Deus e as religiões foram inventados para manter o controle da população. Todos os governantes usam o nome de Deus para enganar, ludibriar, dominar e controlar o seu povo. Então a religião é uma forma de dominação da população. E aí anestesia, você fica lá submisso, acreditando que aquilo é a vontade de Deus. O Marx queria uma revolução. E aí, o que a religião faz com as pessoas, com o pobre, com o miserável?
com um trabalhador explorado, fala o seguinte: isso é vontade de Deus. Então você tem que aceitar. Deus quer assim. Se a sua vida é dessa forma, ela só é assim porque é a vontade de Deus. Isso anestesia o pobre. Aí faz o pobre achar que não deve aspirar a nada melhor nessa vida. Isso aqui é um vale de lágrimas mesmo, um lugar de sofrimento, mas enquanto eu padeço aqui, na outra vida eu vou poder ter a salvação eterna. Então compensa sofrer aqui, porque minha vida, meu mundo não é esse. Meu mundo é o céu junto com Deus depois dessa vida. Então a religião óbvio, anestesia o povo, faz com que o povo passe a se submeter sem questionar. Eu não vou questionar a ordem vigente. Tudo que está aí é porque Deus quis assim. Se Deus quiser de outro jeito, seria de outra forma. Então eu fico satisfeito, fico contente, fico submisso, aceito a realidade tal como a realidade é. E não a questiono, e não a critico, porque questionar a realidade e criticá-la é questionar a Deus. Então eu não questiono o sistema capitalista. É assim mesmo. Deus quer que uns sejam ricos, milionários, bilionários, e outros morram de fome. É a vontade de Deus. Eu vou aceitar. Porque se Ele quisesse, Ele iria mudar essa realidade. E no final do século XIX, o psicanalista, o Sigmund Freud, ele argumenta aí que a religião é uma projeção dos desejos humanos. É o que o Feuerbach tinha falado, uma projeção. Tudo que a gente deseja e a gente não tem condição, a gente inventa um Deus que tem todos esses poderes. E a religião, para Freud, ele vai escrever uma obra chamada O Futuro de uma Ilusão. A religião seria essa ilusão, sem futuro, na verdade.